O programa Momento Jurídico, então, está recebendo a desembargadora aposentada Maria Berenice Dias e a psicóloga jurídica doutora Luciana Generali Barni. Desembargadora Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduada e mestre em processo civil, vice-presidente nacional do IBDFAM, e presidente da Comissão Nacional de Direito Homoafetivo e Gênero do IBDFAM. Autora de várias obras. Doutora Luciana Generali Barni, graduada em Direito, membro da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS, membro do IBDFAM-RS, especialista em alienação parental e comentarista exclusiva do nosso programa, do programa Momento Jurídico. Então, serão abordados dois temas, a adoção infantil e as questões polêmicas da alienação parental. Dois assuntos que parecem distantes, não é, desembargadora? Mas são muito próximos, pois se tratam de pais e filhos, tratam de família e cabe serem abordados em conjunto. Começamos então. A senhora tem alguma coisa a falar? Pode falar, desembargadora. Não, eu acho muito significativa essa tua ideia de juntar esses temas, né? Os dois têm a ver com família, têm a ver com afeto, sabe? Tem a ver com desafetos, então acho que é importante, às vezes, a gente fazer que ótimo. Fora da mesmice de igual. É verdade, é verdade. Desembargadora, é dever do Estado assegurar às crianças e adolescentes o direito à convivência familiar? Qual o seu entendimento? Em primeiro lugar, nós temos assim, aqui pensar o que é convivência familiar, né? Nós já não estamos mais dentro daquele conceito fechado, extremamente conservador, antigo e superado, que família é exclusivamente a família biológica ligada, sabe, pelos laços de consanguinidade. Não, né? Crianças têm direito e o Estado tem a obrigação de assegurar é o direito a uma convivência de natureza familiar, mas de natureza afetiva. Né? Então, assim, ó, família não é a biológica. E acho que há esta confusão ainda, né? Principalmente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ninguém tira o mérito dele, mas uma lei escrita há mais de 30 anos, traz conceitos absolutamente superados com relação a esse biologismo exacerbado. Então, em face disso, sempre que há o afastamento de crianças ou de adolescentes do convívio da sua família, né, original, por maus tratos, por negligência, ou para a mãe não ter, ou o pai, condições de cuidar e ficar com aquele filho, enfim. Mas assim, ó, aí entra a obrigação do Estado da convivência familiar. Mas assim, ó, convivência de que essa criança tem uma família. Sabe? Ok. Não necessariamente, sabe, essa verdadeira campanha sem limites de que vamos fazer ela voltar para a sua família natural. Não. Sabe? Isso não atende ao melhor interesse da criança. Ela precisa ter um lar, sabe? Um lugar de afeto e respeito, que eu já acho que lar significa bem isso, né? E acho que se enxerga na adoção um resultado muito mais positivo, eficiente, sabe, pragmático para atender a esse segmento de crianças. Ok. Doutora Luciana, qual o impacto do divórcio nos filhos e quando ocorre a alienação parental? Ótimo, já vou falar na sequência, só queria dizer que, doutora Maria Berenice, eu sou uma fã sua desde a época da faculdade e nós temos algo em comum, que eu fui colega da Denise na faculdade. Ai, que maravilha! Então, desde que eu entrei lá no direito, já, né, teve esse vínculo. Ai, Mas, que bom. então,
Então, em falando em vínculos, né? Inclusive, a doutora Maria Berenice tem muitos textos sobre esse tema, excelentes. Então, o divórcio em si, ele não gera necessariamente prejuízos emocionais aos filhos. As pessoas têm muito essa ideia e, infelizmente, isso faz com que alguns casais permaneçam em um casamento que já não é mais saudável, visando preservar os filhos do divórcio. E isso acaba sendo muito mais prejudicial do ponto de vista emocional para os filhos. Felizmente, né, doutora Maria Berenice, esse preconceito que havia em relação ao divórcio foi se quebrando e hoje em dia nós temos o divórcio como uma decisão, né, aceita e inclusive incentivada em determinadas situações, né, em que nós temos doença aí no relacionamento. Então, o principal ponto que vai impactar no resultado de adoecimento mental dos filhos é, primeiro, o quanto vai haver ruptura destes afetos, destes vínculos, porque o divórcio ele deveria separar o casal, mas jamais os pais dos filhos. Então, esse eu acho que é a grande questão no divórcio com filhos, especialmente crianças e adolescentes também. Os pais saberem que mesmo aquele ex-cônjuge, por qualquer motivo, tendo deixado de ser aquela pessoa que eu escolhi, né, para casar um dia, que ele segue sendo pai e a mãe do meu filho. E que esse filho precisa tanto de um quanto de outro. E nesse sentido que eu faço o mesmo link que a doutora Maria Berenice colocou, de que família é afeto. Então, não necessariamente é um pai e uma mãe, não necessariamente é o casal que está em conflito quando se separa, muitas vezes avós, que acabam gerando esse adoecimento. E a alienação parental é uma dessas formas de adoecimento de um dos cônjuges que está com dificuldades de elaborar o luto do divórcio e acaba vendo como saída, na maioria das vezes é inconsciente, e por isso que o tratamento psicológico é tão importante, acaba tendo esse desejo de vingança muito exacerbado e acaba por se utilizar dos filhos, né, afastando ou então difamando, criando um novo conceito negativo do ex-cônjuge enquanto pai ou mãe e realmente visando romper esses vínculos. É por isso que é algo tão triste, né? Tão sério. Eu até gostaria, sabe, de chamar atenção para um aspecto que eu acho importante, é essa sacralização absolutamente desmesurada da maternidade, né? Parece assim, os filhos são de propriedade da mãe, sabe? A mãe que pariu, mãe que embalou, sabe? Mãe que dobra para o coração, mãe padece em paraíso, enfim. Então, assim, ó, quando acontece um rompimento, quando se quebra o sonho do amor eterno, sempre a tendência é querer atribuir o outro a culpa, sabe, por fim deste sonho, né? E aí é que surge, sabe, bem como disse a Luciana, esse desejo de se vingar do outro com relação a isso, né? E é bem que eu disse, às vezes não é nem muito consciente, às vezes sim, mas assim, não me quis mais, mas não, vai ficar com os filhos também. Sabe? Então, a gente tem que se dar conta dessa, sabe, de toda essa estrutura ainda bem conservadora da nossa sociedade, enfim, de que, sabe, nós temos isso. E agora nós estamos vivendo essa realidade onde os pais estão cada vez mais participativos, até porque as mulheres estão no mercado de trabalho e eles têm que Exatamente. participar mais.
Só que daí, na hora que separa, eles querem conviver mais com os filhos também. Antes não, antes pagava alimentos e, né, ninguém se preocupava muito com isso. É. Desembargadora, a guarda deve ser deferida, levando-se em conta a relação de afinidade e afetividade? Pois é. Deveria sempre isso se dar, né? Tanto no divórcio, se vai ficar com um ou com o outro, e não ficar sempre com a mãe, só tirando da mãe, assim, ó, quando ficar comprovado que ela é um horror, né? E também nessas situações onde as crianças são afastadas, né, pelo Estado dos pais. Então, assim, ó, se houve esse afastamento, é sinal de que alguma coisa, né, existe. Para que lado nós temos que olhar para a criança? Então, assim, mas a lei busca tentar resgatar, fazer a mãe sair da droga, o pai arranjar emprego, parar de beber, enquanto essa criança fica literalmente depositada em abrigos, sabe? Então, assim, o que está se procurando? Parece que mais atender ao interesse dos pais do que ao interesse das crianças. Bom, e quando se chega à conclusão que, de fato, isso não vai acontecer, e isso já se passa há muito tempo, então vão atrás desta família extensa, que chamada, com quem a criança teria esse grau de afetividade e convivência. Só isso seria família extensa. E eu acho que essa família extensa não existe. Nesses casos, sabe, em que foi afastado. Porque se existisse, essa criança não chegaria a ser institucionalizada. Ou a avó, o tio, a padrinha, sabe, ia dar um jeito de procurar, sabe, não permitir que isso chegasse ao ponto em que se chegou. Então, durante todo este procedimento de busca família, busca parentes distantes que nem sabiam que a criança existia, nem nada, aí essa criança vai acumulando muitas frustrações. Porque assim, ela fica na expectativa que vai voltar para o pai e para a mãe, sabe? Depois fica na expectativa de ver se a avó vai uma vez, depois não aparece mais e tal. E aí aparece a tia, não, então vou ficar. Isso assim, ó, é uma coisa tão incongruente, porque assim, para entregar uma criança à adoção de alguém, eles fazem uma tal investigação, tal treinamento, tal, sabe, que chega a levar 2 anos, um absurdo, né? Agora, para ver se a pessoa vai ter condições de adotar. Agora, se é para entregar para algum parente, não tem nada. Ah, é parente, é tio, vai lá e entrega a criança sem nenhum tipo de acompanhamento, nem nada. E assim, 80% da devolução das crianças são por parte dos parentes. E assim, ó, então, durante todo esse processo que é longo, a média de 5 anos, 6 anos, 7 anos, essa criança ficou dentro de um abrigo. Então, depois desse meu, não, então tá, vamos disponibilizar para adoção. Bom, aí essa criança, ela já cresceu dentro do abrigo. Ela já não teve aquela, e a Luciana pode falar muito melhor do que isso, dessa indispensável cuidado, convivência, aconchego, sabe, com alguém que ela identifique, né? Não é com esses cuidadores, sabe, que vivem no revezamento, né, dentro dessas instituições, que são, no fundo, terras de ninguém, porque ninguém mesmo se preocupa com as crianças que estão lá, nem o judiciário, nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública, ninguém, sabe? Lá, as crianças ficam lá dentro. Então, quando elas são disponibilizadas para adoção, elas já estão numa idade que não corresponde ao perfil que as pessoas que querem adotar sonham. Então, não tem um filho idealizado, né? Olha, aquele filho que eu queria. Então, assim, acaba culpando os candidatos à adoção. Ah, não, mas eles querem as crianças que não são as que são disponíveis. Só que essas pessoas também não têm acesso a essas crianças. Elas são, por isso, o projeto Crianças Invisíveis, sabe? Simplesmente ninguém vê essas crianças. Então, eu acho que o encantamento, o gostar nasce do olhar, tá? Que acaba assim... E essas crianças ficam lá dentro do abrigo até os 18 anos. Literalmente encarceradas. Ninguém pode nem fazer trabalho voluntário. Sabe? Ninguém tem a chance de se encantar com uma criança. E tem mais, tem um número grande de crianças que têm algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, algum tipo de doença,
Olha, claro que o filho idealizado não é isso, sabe? Mas como é que uma criança, sabe, vai ser adotada, a não ser quando alguém chega, conhece, se encanta por ela e resolve adotar. Eu queria uma menina branquinha, de olho azul, de 2 anos de idade, mas se tiver possibilidade de conhecer, vou lá, encontro um menino de 7 anos que não fala, que tem problema, isso e aquilo, mas eu me encanto com ele, sabe? E isso, a gente sabe o que acontece. Quem adota a criança com algum tipo de problema é porque se apaixonou pela criança, né? Então, mas não existe a oportunidade que isso aconteça. Aí essa desgraça que é no Brasil. Aí é que entra a perícia psicológica, não é, doutora Luciana? Sim. Pois é. Quais os recursos que utiliza e quando é solicitada? Sim. Em relação à adoção especificamente, tem toda uma avaliação, como a doutora Maria Berenice colocou, que às vezes atravanca o processo, né, e acaba levando à desistência, né? E essa avaliação que acontece na adoção, eu nunca acompanhei na minha prática, mas ela é muito falha, na medida em que, mesmo passando por todas essas avaliações que os casais passam, existem as devoluções, né? Então, em tese, essa avaliação seria para minimizar a chance de não dar certo a adoção. Mas sabe por que devolve, Luciano? Porque passa muito tempo. Tu entende? Assim, as pessoas têm um momento, um time, que ou não pode ter filhos, ou não vou ter filhos, vou adotar. Então, vai lá, vai se habilitar, leva um tempo, um processo de habilitação, aí fica naquela expectativa, às vezes arruma quarto e tudo e tal, vou adotar. E passa o tempo, e ninguém chama. Eu não tenho. Tu entende assim? Isso às vezes muda. Depois de 7 anos, sabe? Tu às vezes já mudou o teu foco de vida, sabe? Tu já foi fazer uma faculdade, tu já pegou cachorro, tu te mudou, tu te separaste e tal. Tu entendesse assim, ó? Existe isso. Então, às vezes o que acontece é isso. E eu acho que as devoluções acontecem muito mais porque as adoções são impostas. Então, a pessoa está em casa e um dia recebe um telefonema dizendo assim, olha, lá no Piauí tem uma criança que corresponde ao perfil que tu tinhas escolhido. Tu pega e vai lá, é aquele, sabe? Nem sempre existe aquela, sabe, aquela química, sabe? É que nem quando a gente, né, tem algum encontro às escuras e tal, a coisa não funciona. É muito raro que dê certo, muito, né? Raro, eu ainda estou vendo que isso acontece. Sabe? Então, assim, esses entraves que acabam levando a isso. É verdade, muito bem colocado. Mas a área que eu atuo, que é a alienação parental, né, os processos de divórcio, aí a perícia psicológica é muito importante. Por quê? A alienação parental, nós sabemos que é um fenômeno muito complexo e que, para ser avaliado, identificado com mais segurança, ele precisa de um conhecimento que vai além do jurídico. E é por isso que os juízes, o Ministério Público, sempre se socorrem dessa prova técnica, que é a perícia psicológica, também o estudo social, para que alguém da área que estuda os comportamentos, sentimentos, as relações, possa identificar ou não situações mais complexas, como alienação parental, falsas acusações de abuso sexual, que são situações que acontecem em processos de alienação parental. Mas a ideia, Regiane, é que essa avaliação seja o mais ampla possível, que não se restringe só a pai, mãe e filho, que é o que nós vemos na prática, como entrevistar cada um. Precisa entrevistar outras pessoas que colaborem para a compreensão desta família. Sejam avós, babás, cuidadores, professores, enfim. Pessoas do convívio da criança. Exato, outras fontes de informação. Porque senão a tendência é
o profissional, por mais que queira se manter imparcial, comprar a história de um ou de outro. E nós sabemos que os alienadores, muitas vezes, são artistas em manipular as pessoas. Então, nós vemos que se é uma pessoa com pouca experiência, que faz essa perícia, acaba se enganando, não trazendo dados, assim, tão fidedignos. E os testes psicológicos são muito importantes também, porque eles trazem dados objetivos que qualquer outro psicólogo pode verificar se estão corretos e que, somando todos esses dados levantados, aí o profissional psicólogo vai fazer uma integração desses dados com a teoria, porque senão é opinião, né? Ou senso comum. Opinião pessoal ou senso comum. Tem que fundamentar teórica e tecnicamente para colocar ao juiz as suas conclusões técnicas. E assim, auxiliar na tomada de decisão, sempre visando o melhor interesse da criança. É importante que isso fique claro. O psicólogo tem que ter este foco. Mas também tem uma coisa, tem que ser essas avaliações, elas têm que ser muito rápidas. Tem que ser logo no começo, sabe? Aonde, principalmente quando há esta acusação de abuso sexual. Sabe? Se passa muito tempo, a criança acaba, sabe, não repetindo de uma maneira tão automática aquilo que lhe foi informado que ela tinha que dizer, enfim, que fica mais difícil se detectar depois de um tempo se aquilo aconteceu ou não, até porque assim, chega uma hora que ela cansa de repetir. E, aliás, assim, nós temos algo que eu acho que é um orgulho para o nosso Rio Grande do Sul, que começou aqui, agora é lei federal, que é o depoimento especial, ou seja, crianças e adolescentes nessas situações mais vulneráveis, elas têm que ser ouvidas uma única vez por uma pessoa especializada, por um técnico, num ambiente lúdico, sabe, onde a pessoa fica com um ponto, né? Os juízes e as partes, advogados fazem perguntas por ali e ela, conversando com a criança, sabe, colhe este depoimento da criança. Eu não sei o que tu acha, Luciana, mas eu acho um meio muito rico, uma prova muito rica que se tem com isso. Houve uma grande resistência da adoção com relação a essa técnica, mas eu acho que ela é muito, muito preciosa. No levantamento que foi feito, eu vi que ela é usada com muito pouca frequência em casos de alienação parental. Quando eu acho que, sabe, que não é só quando a criança tem criminais de abuso sexual, é a grande maioria, enfim, mas acho que está se deixando passar por isso. E tem umas circunstâncias que eu acho assim, incrível, eu até gostaria de saber a tua opinião, Luciana. É que, bom, em primeiro lugar, o Estado, em geral, ele não tem este quadro de profissionais para fazer essas avaliações. Não tem. Não tem, não capacita. As pessoas têm que ser concursadas, né? Não é, por exemplo, no interior do estado, onde a Denise mora e trabalha. Então, assim, aqui o prefeito, conta com a boa vontade da prefeitura de pegar alguém da faculdade, estudante, com professor e tal, que se dispõe a fazer isso. Não. Como a Luciana disse, é muito importante essa avaliação, porque, sabe, vai além do conhecimento do juiz, sabe? Eu sempre digo assim, esses profissionais são a longa mão do juiz, sabe? Auxiliam o juiz a decidir. Então, nós temos essa pouca qualificação. E o que me atrapalha muito é, por exemplo, quantos os pais moram em cidades separadas. Gente, então, um profissional faz avaliação, sabe, com a mãe que mora numa cidade e tal, apresenta um laudo, e outro profissional faz essa avaliação com o pai e outro. Esses dois laudos não juntam. Quando não. Tinha que ser, no mínimo, o mesmo profissional. Exato. Para poder ter uma visão geral.
É isso que só precisa, sabe, que a justiça disponibilize passagem para esse técnico ir de um lugar para outro, sabe? Ou até fazer virtual, enfim, agora com essas técnicas. Sabe, assim, ó, eu quando é em cidades diferentes, eu disse, gente, isso é um absurdo, não tem como fazer uma avaliação, sabe, sem ter um dado de comparação, sabe? Exatamente, exatamente. Mas desembargadora e doutora Luciana Generali Barney, o programa Momento Jurídico tem um oferecimento de Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, Vida para Toda a Vida, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. O diretor do programa, o Rogério Noschan, também está agradecendo, mandando um grande abraço. E não poderia ser melhor esses dois temas, né, ser abordados, né, justamente com vocês duas, e que abrilhantaram a nossa live e o programa que vai ao ar no canal 20520 da NET na quinta-feira, às 20 horas, vocês serão todos comunicados dessa live no programa. Muito obrigada, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, com certeza. Uma boa noite a todos e muito obrigada por todos elogiando muito a presença de vocês. Adorei também. Vou falar para a Denise. Isso mesmo. Eu também adorei, estou muito honrada, feliz e realmente não se viu o tempo passar. Temos que fazer a parte com certeza. Uma boa noite, um grande abraço e beijo para vocês. Muito obrigada. Abraço. Obrigada. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você.